tudo em mim, Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim, Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha, o céu é o nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Dê glória a Ele, seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Porque hoje Ele é tudo em nós. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Só as nossas vozes vamos declarar. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Cristo é tudo em mim. Vamos cantar, igreja. Cristo é tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo,
és o nosso tudo, Pai. Nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar atrás, Pai. Nós não vamos voltar, nós vamos seguir em frente para o alvo, para a carreira que nos é proposta, para Cristo Jesus. É para lá que nós vamos, Senhor, olhando firmemente nos Teus olhos, segurando firme nas Tuas mãos, Pai. E a nossa alma vai cantar até o fim, com toda a força do nosso ser. Nós vamos declarar que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não há outro bem, não há outro tesouro na nossa vida que não seja o Senhor. Queria convidar você para levantar as suas mãos com toda a liberdade, levantar a sua voz e declarar: minha alma canta ao Senhor. Como nós lemos no início, cantem um novo cântico ao Senhor, cantem todos os povos, cantem ao Senhor, declare a Ele palavras de amor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o que reina, Ele é o Criador de todas as coisas. Nossa alma cantará a Ti, Senhor, até o fim, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Aleluia. Seja o que for, o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei, bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o teu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Cante, cante ao Senhor. Minha alma ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei, bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu
se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Através do fato à frente, por favor, os presbíteros da nossa igreja, venham nos auxiliar na distribuição dos elementos. O pastor João também aqui conosco. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão. E diz a palavra algo interessante. E depois que eles fizeram a ceia, eles estiveram na presença do Senhor. E estiveram diante da presença do Senhor cantando um hino. Talvez eles cantaram o Salmo 103 como nós acabamos de cantar. Ele partiu o pão, deu graças aos seus discípulos. Deu graça pelo pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Quando você participa desse elemento, você está declarando que Jesus é o pão da vida. Jesus é a vida sobre a sua vida. E interessante pensar sobre o pão, queridos irmãos, é o seguinte: estive assistindo recentemente uma reportagem de que o pão é o alimento mais nutritivo do mundo. Você pode viver uma vida toda somente se alimentando de pão e água, sabia disso? Só que se você comer apenas o trigo, você não consegue sobreviver. Interessante, o trigo é a fonte do pão. Moe-se o trigo, extrai-se a farinha e tem-se o pão. Mas se você comer trigo, você não consegue sobreviver. Você só consegue sobreviver se você comer pão. O que acontece? Acontece um fato interessante. Quando o trigo ele é moído, transformado em pão, e ele é fermentado, acontece um processo de liberação de gases dentro dessa fermentação. E quando essa liberação de gases expande o pão, ele também libera nutrientes que vão ser acoplados ao pão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o que enche o nosso coração. Jesus é o que traz nutriente para a nossa alma. Alimentar de religião não é suficiente. Vir à igreja no domingo à noite não é suficiente. Viver uma vida religiosa baseada em termos apenas eclesiásticos e institucionais não é suficiente. Você precisa do ar. Você precisa do vento.
E esse vento vem pelo Espírito Santo e leveda essa massa que está no seu coração de fé, e essa fé produz nutrientes para a sua alma. Só o trigo é insuficiente para dar nutrientes ao ser humano, assim como também só a igreja é insuficiente para trazer nutrientes para a sua alma. Na igreja nós pregamos, na igreja nós cantamos, você sai daqui alegre, você sai feliz, você sai até motivado, mas é só Jesus que pode nutrir a sua alma. A igreja é trigo, Jesus é o pão. O pão pode trazer nutrientes para uma vida toda, Jesus pode trazer nutrientes para toda a sua alma. Não somente isso, mas Jesus também usou um outro elemento. Usou a uva, pisada e esmagada para tornar o suco que nós extraímos e temos aqui. Também passado pelo processo de fermentação. E também dono de ricos nutrientes. E assim também Jesus Cristo, massacrado na cruz do Calvário, é um nutriente para a sua alma e para a minha alma. Por isso nós vamos participar da ceia sabendo que nós não estamos participando de um ritual, irmãos. Não estamos participando de uma cerimônia, irmãos. Nós estamos nos alimentando do próprio Jesus, que é o ar que respiramos e que é o pão que traz vida à nossa alma. Vou convidar o pastor João a fazer essa oração consagrando os elementos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, por podermos nesse instante celebrarmos esta ceia, Senhor, onde nós recordamos o grande amor do Senhor por nós, mas também a grande entrega de Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, vida plena, Senhor. Rogamos agora que teu Santo Espírito venha abençoar esses elementos da ceia, Senhor, e que haja em nós realmente uma integração com o Senhor, uma unidade em Cristo Jesus, mas também haja uma unidade na tua igreja, através da direção e ação do teu Santo Espírito. Abençoa-nos agora neste momento de celebração da ceia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, por favor. Nós vamos proceder da seguinte maneira a entrega da nossa ceia hoje, para que a gente possa ter um tempo mais de qualidade aqui, para a gente poder desfrutar desse momento. Nós vamos fazer o seguinte: enquanto nós cantamos essa última canção que nós cantamos, que eu acredito que seja uma canção muito edificadora para a sua e para a minha alma, nós vamos fazer o seguinte: os presbíteros vão até você levar os elementos. Você vai tomar o pão, comer, vai tomar o cálice, comer, devolver e sentar no seu lugar e continuar ouvindo e cantando essa canção conosco. Então será assim: os dois presbíteros da ponta, eles sairão pelo corredor. Um sairá pelo pão na frente e o vinho atrás. Assim no corredor do meio, o Luiz também, o seu Romeu, um com pão na frente e outro com suco logo atrás. No meio estaremos eu e o pastor João, e da mesma forma o Elias e o Obadias lá no corredor final, e também o Enio e também o seu Mazine no corredor aqui do meio, indo um à frente com pão e outro atrás com vinho. Então você que está em comunhão com a igreja, você que está em comunhão com Deus, você que está em paz com o Senhor, você é convidado a participar da ceia. Você que é de outra igreja evangélica e queira participar conosco nessa noite também da ceia, muito bem-vindo, e nós gostaríamos que você participasse da mesa conosco. Então agora sim, vocês que vão participar da ceia do Senhor, eu gostaria que só vocês se colocassem em pé. À medida que você receber o seu elemento e comer e tomar, você pode se assentar e continue meditando na presença do Senhor enquanto fazemos isso. Podem ficar em pé. Sol nasceu, surge um novo
bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Nós vamos ouvir mais uma canção mesmo assentados, calmo, sereno e tranquilo. E dois dos presbíteros irão servir. Nós temos uma equipe muito grande ajudando aqui no salão anexo com as nossas crianças. E a nossa equipe será ministrada por dois dos nossos presbíteros também. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado. Porque me amou, morreu por mim. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, agradecer pela equipe, né? Que música gostosa, essas duas finais aí, de a gente poder pensar, refletir a respeito dos valores da palavra de Deus. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus agora de uma maneira escrita.
Tá certo? Então eu convido você a prestar atenção naquilo que hoje nós vamos trabalhar. Nós falaremos mais especificamente. Nós vamos falar sobre esse assunto que veio ao meu coração de uma maneira mais especial há algum tempo atrás, onde eu tenho sido vítima de uma geração que está cada vez mais colocada diante da pressão da internet, das mídias sociais, de tantas outras coisas mais. Então, pensando sobre isso, eu estou notando que definitivamente nós já saímos daquilo que nós chamamos de era industrial, onde o ser humano ele era industrial, e agora nós estamos vivendo o que chamamos de era digital, onde o ser humano é totalmente digital. Nós trocamos os átomos e as moléculas por bytes. Antigamente a gente era conhecido por seres compostos, por átomos, moléculas, células, mas hoje na verdade nós somos muito mais pessoas que estão se movendo de bytes em bytes. Capacidade externa, capacidade de armazenamento, entre outras coisas mais que estamos notando nos nossos dias. A verdade é que nós estamos assistindo uma transição, e aí que eu gostaria de falar com você, que é responsável por uma mudança sociocultural muito forte. Pode colocar para mim? Hoje nós vamos falar sobre essa mudança sociocultural que está acontecendo, de uma mudança dos valores que você, que tem os seus mais de 50 anos, proporcionava para os seus filhos e que agora são valores que simplesmente não fazem parte dessa geração que está entre os seus 20 anos, 25 para baixo. Uma geração que não se desconecta nunca, uma geração que não se desliga nunca. E por isso eu, pensando sobre esse assunto, eu abordei a palavra posto, logo existo. Esse é o tema da série de mensagens que nós vamos falar durante o mês de maio. E falaremos sobre as redes sociais, as mídias sociais, a internet. E você vai perguntar assim: pastor, o que isso tem a ver, mídia social, internet, com a igreja? Essa é a verdade. O problema nosso como igreja cristã atual é que nós estamos respondendo a perguntas que as pessoas não fazem mais. Você é infralapsoriano ou supralapsoriano? Você é amilenista, pré-limanista? Você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? São perguntas que hoje a nossa geração já não faz. A nossa geração faz perguntas, por exemplo: posso assistir um site pornográfico? Eu posso passar 4 horas na internet e não me sentir culpado com isso? Entre outras perguntas que as pessoas fazem: posso fazer um relacionamento sexual pela internet e isso é permitido? São perguntas que na sua cabeça, que tem mais de 40, 50 anos, eram simplesmente perguntas que não existiam, mas são perguntas que os seus filhos estão fazendo, e se eles não estão fazendo, é bem provável que já estejam praticando. Algum tempo atrás aconselhei uma jovem numa outra cidade, é óbvio, irmãos, que eu nunca trarei situações presentes dessa igreja aqui, mas numa outra cidade eu aconselhei uma jovem que estava para se casar, e ela foi me procurar dizendo: pastor, eu gostaria de, antes de me casar, de confessar para o senhor uma situação. Eu tenho meu namorado, eu ainda sou virgem, estou me guardando para o meu namorado para daqui 6 meses, mas numa besteira dessas, foi para um amigo que ela estava conversando pelo WhatsApp para provocá-lo. Isso se espalhou pela escola, pela cidade, uma pessoa da alta sociedade, e que infelizmente queria mudar-se da cidade e depois tentou suicídio por causa de uma situação como essa. São perguntas que estão entre nós, irmãos. São perguntas que estão rondando a sua casa, a minha casa, e não dá para a gente fechar os nossos olhos a isso. Não dá para a gente ficar falando de doutrinas bíblicas, e isso é importante para a igreja, é claro, mas não dá para ficar falando de doutrinas bíblicas e esquecer as perguntas que estão acontecendo ao nosso redor. As coisas estão acontecendo de absurdos dentro de um computador, onde a pessoa se acha simplesmente acima do bem e do mal, e sem possibilidade de ser descoberta em sua farsa. Adolescentes que têm seus 11 anos, 12 anos e até crianças por base dos seus 10 anos, aprendem a escrever e já começam a mentir sobre o seu perfil. Elas colocam numa conversa com um estranho que elas têm 17 anos, 18 anos, 21 anos, são altas, loiras, de olhos azuis e que querem marcar um encontro. Crianças de 10, 11 anos, e isso está acontecendo não só fora daqui, como aqui dentro, aqui perto de nós, dentro da nossa cidade. Então esse posso, logo existo, na verdade eu gostaria que você, a semana que vem ao vir, que você trouxesse alguém, porque isso é um alerta. É um alerta para a família brasileira, é um alerta para a igreja cristã, é um alerta para a nossa liderança eclesiástica, é um alerta para nós enquanto crentes, porque o posso, logo existo, reconfigurou a sociedade, reconfigurou a nossa maneira de ser, reconfigurou as nossas relações interpessoais. E de onde vem esse termo? O posso, logo existo hoje é o termo de distração. De onde vem esse termo? Olha só que interessante.
Essa é uma figura de Michelangelo, artista famoso, uma obra de arte das mais conhecidas chamada de O Dedo de Deus. Composto numa época onde existia aquilo que nós chamamos de teocentrismo, onde Deus estava no centro, ele agora coloca uma transição entre o Deus no centro para o homem no centro. E então ele começa a fazer uma nova pintura, uma nova realidade. O homem agora já está no centro, Deus está transicionando com o homem. Então o toque desse homem com Deus é chamado nessa obra de arte como o dedo de Deus, relacionado a uma fase chamada de onde Deus está no centro para o homem que está no centro. E como que será que a nossa geração se entende hoje? Por muito tempo, as nossas relações se entenderam nessa maneira. Deus no centro e depois o homem no centro. Agora, como é que será que as gerações se falam? Como será que a sua geração, a geração dos seus filhos, a geração em que estamos inseridos hoje, como será que ela se relaciona com a sociedade, com a cultura e com o momento? Uma pessoa pintou um quadro interessante a respeito disso. Um quadro fazendo referência sobre esse quadro de Michelangelo. Ele fez uma obra de arte, olha só. Hoje seria esta a ênfase da nossa relação. Nossa relação hoje, social, ela não só dá mais em termos de temores de Deus ou de experiências religiosas como na era medieval. Hoje, nossas relações são tomadas principalmente pela tecnologia. Somos tomados simplesmente por aquilo que é tecnológico. E com o advento dos selfies, da internet, das mídias sociais, um novo molde de vida se estabeleceu entre nós, pessoal. Hoje, dificilmente um jovem passa a vida, ou passa a semana, ou até passa o dia, sem postar pelo menos uma selfie em suas mídias sociais. Inclusive hoje, se você tiver tempo ainda de entrar no Yahoo, há uma notícia que um indiano se mata quando vai tirar um selfie. Interessante, o camarada se matou tirando um selfie. Eu só vi a manchete, não tive tempo de discorrer sobre ela, que já era um momento já próximo ao culto, mas algum tempo atrás, uma ucraniana se matou tirando um selfie. Em cima da mesa do seu patrão tinha uma arma. O patrão saiu e ela ficou no horário de almoço sozinho. Ela pegou a arma e falou, vou tirar um selfie com a arma. Isso aí foi noticiado pelo Yahoo. Semana que vem eu posso trazer a imagem que eu gravei no meu computador para ficar arquivado. Ela pegou a arma e ela foi tirar um selfie com a arma. Só que no momento de tirar um selfie, ela se confundiu com as mãos. Então aquilo que era o celular que era para tirar um selfie, né, com a arma na mão, ela trocou. Ela colocou a arma para tirar o selfie e colocou o celular na mão. Parece piada, não parece? Mas aconteceu isso. Depois a gente entra no Yahoo e vê o que será que aconteceu com esse indiano que morreu tirando selfie. A questão é o seguinte, é impressionante como que hoje a nossa cultura mudou. Como que os nossos filhos mudaram e como a geração mudou. A pergunta é, será que nós estamos prontos para lidar com essa mudança? O que significa eu posso, logo existo? Nossa sociedade e nossa relação com a existência é o seguinte, se eu penso, se eu tenho competências de racionalizar, se eu tenho competências de decisão, então se eu penso, logo eu existo, eu sou alguém, eu apareço, eu tenho identidade. O posto, logo existo, vai por uma outra tônica. Eu tenho que estar conectado às mídias sociais. Eu tenho que estar com o meu perfil do Facebook atualizado. Eu tenho que estar me postando e sendo visto na internet e na mídia social para que, portanto, eu venha existir. Sem a minha imagem divagando pelas redes sociais, eu não posso existir. Então, se eu posto, se me veem, se me dão um like, se me dão uma curtida, se me dão alguma coisa, logo eu existo. Alguém me viu, alguém me enxergou. E vai ser muito legal quando a gente falar sobre o Facebook, porque o que está por detrás das postagens? O que você acha que está por detrás das postagens? É muito mais psicológico do que social e nós vamos ver isso mais futuramente. Então, posto logo existo é olhar para a nossa geração e ver o que nós estamos vivendo. E como estamos respondendo a essa geração e como estamos lidando com essa geração. A minha pergunta para você que está aqui essa noite. Como ser igreja, família, como ser empresa, como ser profissional, como ser estudante, como ser filho, como ser pastor, como ser líder em tempos como esse. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como ser em tempos como esse? Porque o mundo mudou.
A pergunta é, será que você está pronto? Eu estou pronto? Nós estamos prontos para responder a essa geração? Talvez seja essa a causa de muitas famílias destruídas, de muitos casamentos deturpados, porque aliás, irmãos, o que é de casos extraconjugais que acontecem por meio de WhatsApp, você não tem ideia. Hoje saiu uma pesquisa que 51% dos casos extraconjugais são iniciados através de mídias sociais. E esse número tende a aumentar. Então o marido que pega o celular e coloca a senha no celular, isso é um absurdo. Uma esposa que esconde o celular dos olhos do marido constantemente, isso é um absurdo. Cada um tem uma senha do Facebook, o marido tem um Facebook, a esposa tem outro, o marido não tem a senha do Facebook da esposa, a esposa não tem do marido, cada um vive uma vida distante na mídia social. Isso aí é brecha para que tudo possa acontecer. 51% dos casos extraconjugais acontecem inicialmente por meio da mídia social. O mundo mudou, irmãos. Antigamente, um camarada que queria pular a cerca, perdoe-me a palavra esdrúxula, mas o camarada que queria pular a cerca, ele tinha que juntar um dinheirinho, ele tinha que ir na zona de prostituição, ou ele tinha que investir grande tempo numa lábia, numa colega de trabalho. Hoje é simples, num chat, você já pode fazer isso na internet. Através de uma mensagem de uma colega de trabalho, cultivar relações cada vez mais apimentadas e picantes. E é isso que eu tenho visto e percebido nos aconselhamentos conjugais. Homens que às vezes não têm nem condições de confessar para a esposa isso. Que estão vivendo um caso extraconjugal com uma outra pessoa sem ter tocado na pessoa, mas que já foi aos mil dos pensamentos através do WhatsApp, da mídia social e do Facebook. Então, não é só o seu jovem, não é só o seu filho que corre perigo, pelo amor de Deus. Não é só a igreja que precisa mudar a sua maneira de apresentar o evangelho, de reagir às diversas formas de ser sociedade. Não é só a sua empresa que precisa se adaptar ao comércio, ao mercado, ao consumo para ser mais competitiva. Nós, maridos, precisamos nos cuidar, esposas precisam se proteger, cônjuges precisam se guardar nisso, pais precisam proteger os seus filhos. Eles não podem ter tanta liberdade midiática dessa maneira, irmãos. Eles não podem ficar até 3 horas da manhã no computador desse jeito, não, minha irmã. Ele não pode ficar enclausurado num quarto com o celular na mão, não, meu irmão. As coisas mudaram, as facilidades são outras hoje. E perdoe-me, porque nesse mês de maio eu quero ter uma conversa muito informal com vocês, muito informal. O seu filho está sofrendo de vício de pornografia. Esses dias o UOL saiu, Tab UOL, é uma reportagem que sai a respeito mais dos jovens, assim. Você pode procurar depois Tab UOL, falando sobre pornografia na internet. 60% dos jovens de hoje têm algum tipo de contato com pornografia na internet. 60%. Por que isso? Ou seja, a cada 10 jovens, 6 deles estão em contato constante com pornografia na internet. Por que isso? Por causa de uma coisa chamada facilidade. Você que tem 35 anos, 40 anos, você lembra como era para comprar uma revista pornográfica antigamente? Lembra disso? Era difícil, não era? Não era uma luta? Eu, por exemplo, eu me lembro muito bem, porque eu não nasci em berço evangélico, eu me converti, eu tinha 17 anos. E eu tive essas experiências de menino, quando a gente começa a descobrir a puberdade, que continua sendo pecado, não estou valorizando isso, eu estou dizendo uma experiência para poder retratar com uma outra situação. Quando eu era jovem, por exemplo, meus 13, 14 anos de idade, a meninada do meu lado falava, rapaz, preciso comprar revista. É revista, pessoal. E o que um jovem fazia para comprar revista? Primeiro ele ia falar para o pai, preciso comprar material escolar. Ah, filho, quanto custa? A revista era 10, é 20, pai. Aí ele comprava um caderno, um lápis e ficava com 10. Aí ele não podia ficar com 10, porque ele tinha que pagar comissão. Tinha que alguém comprar a revista pornográfica para ele. Não lembra disso ou não? Tinha que ser o maior, só maiores de 18 anos. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer toda a conta. Ganhei vintão, tem que comprar e tem que deixar a comissão para o meu parceiro lá, que tem 18 anos. Você com 14 anos, quer ver revista pornográfica. Aí o que você faz então? Olha só o que você faz. Você fazia, né? Eu vou mostrar porque eu não faço mais. Aí essa luta, pessoal, continuava. Você ia lá, levava para o amigo, comprava material, mentia para o pai, levava para o amigo, dava o dinheiro, ficava esperando que ele trouxesse para você, para ele não dar um nó em você, né? Aí ele trazia a revista, pegava um dinheirinho dele, ficava tudo de boa e aí você ficava com a sua revista pornográfica. Era assim que um jovem adquiria pornografia naquela época. Sabe como seu filho adquire pornografia hoje? Instantaneamente.
instantaneamente. Hoje a indústria pornográfica é a indústria que mais movimenta a internet e é a indústria mais lucrativa do mundo, ganha até dos petroleiros. A indústria mais lucrativa do mundo é a indústria pornográfica. E sabe quem alimenta isso? Talvez você, homem, que vê pornografia. Talvez você, mulher, que vê pornografia. Um dado, 30% das meninas hoje são viciadas em pornografia, coisa que isso aí você está alimentando a indústria que move muito mais dinheiro do que crime. A indústria de armas está abaixo da indústria pornográfica no mundo. Movimenta bilhões de acessos. Julga-se que por dia existam 2 bilhões de acessos à pornografia em cada site. Então é muito sério o que a gente está vivendo. A igreja não pode se fechar isso. O seu filho está enclausurado com o celular dentro do quarto. A sua filha só vive com esse treco na mão. O seu filho fica vendo o computador e você não está observando. E as coisas estão acabando. E sabe o que acontece com esses jovens? Quando eles se casam, eles veem a pior das experiências sexuais. E eles se casam e são frustrados. Por quê? Porque mulher não é prostituta na cama. Aí ele casa com uma mulher que tem que ser tratada como princesa, como rainha. E aí, viciado em pornografia como ele tem uma visão deturpada do que é o sexo. E ele chega na cama e quer ter aquilo com a sua esposa. E a sua esposa fala, eu não sou galinha, eu não sou prostituta, eu não sou endemoniada que vendo o meu corpo para ser atriz pornô. E aí ele fica frustrado no casamento, sabe o que ele faz? Zonas de prostituição, ainda mais pornografia e ainda mais. Isso é uma bola de neve. Por isso você, pai e mãe, você tem que parar com isso se você pratica. E você, pai e mãe, tem que fiscalizar o seu filho, pelo amor de Deus. Isso é muito sério. Muito sério, porque a internet ela entrou e abriu essas possibilidades para todos nós. E nós estamos perdendo a nossa casa, perdendo os nossos filhos, porque a internet é uma doença silenciosa, é um câncer que não grita, está acabando com famílias, com relacionamentos conjugais e com filhos, e a gente não está nem percebendo sobre isso. Então eu gostaria que você, esse mês de maio, pudesse pensar quais são as alternativas e as possibilidades de tratar esse assunto com seus filhos, tratar esse assunto na sua casa e tratar esse assunto com você mesmo, para que a gente possa sair do lado de lá, entendendo melhor como isso pode ser prejudicial. Eu não vou dizer para você arrancar o cabo do modem da sua casa. Eu não vou dizer para você cancelar o plano de internet da sua casa. Eu não vou dizer para você tirar o aplicativo. Eu não vou dizer para você tirar o plano da Vivo, da Oi, da TIM ou de qualquer outra operadora. Eu só vou dizer para você que existem caminhos e meios para você preservar a sua saúde emocional, a sua saúde conjugal, a sua saúde familiar, a sua saúde profissional e a sua fé. Existem caminhos para isso. E é sobre isso que nós pretendemos falar aqui nesse mês de maio. Então vamos lá. O que fala sobre a internet? Perdoe minha introdução, irmãos, mas é muito sério isso. Não dá mais. Não dá mais para ficar atendendo pessoas lá no gabinete que são resultado simplesmente da entrega à internet. A casos extraconjugais na internet, a pornografia na internet, não dá mais. Está na hora de a gente ir mais prevenido que ficar remediando. É tão doloroso remediar, pessoal. Vocês não imaginam o que é um gabinete, um homem dizendo, eu sou viciado, pastor, em pornografia. É tão triste. É tão triste. Inclusive hoje se fala em clínica de reabilitação para internautas. No Japão e na China já tem. Logo, logo chega no Brasil, pessoas são viciadas na internet e vão precisar de clínica para se libertar disso. Então é melhor a gente prevenir do que remediar. A igreja tem que dar uma resposta para esse mundo. Nós precisamos dar uma resposta para os nossos filhos. Porque a internet é o seguinte, antes habitávamos em aldeias, depois moramos em cidades e agora vamos viver na internet. Um dia nós moramos em aldeias. Depois nós evoluímos um pouco mais e passamos a morar em cidades. E agora, no ápice da nossa evolução, nós vamos morar e habitar definitivamente naquilo que nós chamamos de internet. Por quê? Porque hoje a internet é nós. Nós somos a internet. A gente não desconecta mais. Globo News é o slogan, nunca desliga. Você nunca desconecta. Houve um tempo, pessoal, que a gente conectava na internet. Lembra disso? Quando a gente conectava. Você saía do seu trabalho, chegava em casa, preparava um chazinho, a janta e falava, vou conectar na internet. Aí você abria o operador, né? Como é que chamava mesmo aquilo lá? Discador. Aí você abria o discador, colocava, e aí você clicava e ficava... Lembra disso? Quem está dando risada é porque lembra. Quem não está dando risada é porque já nasceu na era digital, entendeu?
Houve uma época que a gente conectava a internet. A gente tomava a decisão de entrar na internet. O que você vai fazer? Eu vou entrar na internet, né? O que você vai fazer agora? Eu vou conectar agora. Não é. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente tem que pedir para desconectar. Desconecta, meu filho! Para um pouquinho, sai desse site um pouco, pelo amor de Deus. Tem pais que vão lá e tiram o modo e cancelam o plano, porque não dá, não desconecta mais. Nossa geração mudou de desconectar para nunca desconectar. Essa é a nossa crise, essa é a nossa dificuldade. A gente nunca desliga, a gente nunca desconecta. A internet se transformou um bairro da nossa vida hoje. Hoje a gente é uma geração que se conecta ao virtual e desconecta da realidade. Gente, os seus filhos não conseguem conversar mais com adulto. Não conseguem. Às vezes você pede para ele vir conversar comigo no gabinete, e sabe como vai ser a reação dele? E aí, meu filho, está tudo bem? Tudo bem. E aí, meu filho, como é que você está pensando em fazer? Ah, estou de boa. Mas e aí, na faculdade, quais são os seus planos, quais são os seus projetos? Ah, estou na moral, pastor. E aí, relacionamento, namoro, como é que você está? Estou light, estou leve. E eles não conversam, você não consegue. E aí, antigamente, pelo menos a gente falava sobre time. E o Corinthians, como é que está? Ah, não tem time não. Não tem mais. Eles desconectaram da realidade. Mas você já viu ele teclando? Hoje existe uma coisa que se chama síndrome dos dedos nervosos. Já ouviu isso? Síndrome dos dedos nervosos, já ouviu isso? Olha para o seu adolescente e você vai encontrar o que é a síndrome dos dedos nervosos. Isso aí já é diagnóstico, já é uma situação clínica. A pessoa, isso é a síndrome dos dedos nervosos. Inclusive você vai saber o que é um jovem e o que é um velho através disso. Como é que o jovem clica no celular? Com os 2 polegares. E nós, eu já me coloco nesse. Quando você usa o indicador, meu irmão, é que você já está em outro padrão. Outro padrão. A síndrome dos dedos nervosos. Você vai conversar com um jovem, e ele não consegue se relacionar, ele não consegue falar, ele não expõe, ele não tem relacionamento. Aí você sai dali e fala, então tá bom, meu querido, Deus abençoe, tá bom de chorar com você aqui, não vai sair conversa mesmo, vou acordar, Deus abençoe. Aí você sai, sabe o que ele faz? A primeira coisa, ele puxa do celular e já está assim na beirada, encostado no muro da igreja. Por que eles são tão bons no virtual e tão péssimos no real? Porque eles conectaram ao virtual e desconectaram da realidade. É assim. E qual é a resposta que a nossa família vai dar aos nossos filhos? Qual é a resposta que a igreja vai dar a essa geração que está com sérios problemas na indústria da pornografia e nos relacionamentos que estão se tornando cada vez mais superficiais? Qual é a resposta que nós, como igreja, vamos dar a isso? Porque a verdade é o seguinte, né? Os relacionamentos foram muito feridos em relação a isso. Mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, outras coisas mais, é a seguinte: aproxima quem está distante e distancia quem está perto. Tem gente que conversa com seu amigo que está morando nos Estados Unidos hoje como se ele fosse o melhor amigo que estivesse presente, mas não consegue conversar com a esposa dentro de casa. Tem gente que conversa com um amigo que mora no Japão hoje como se ele fosse um cara que estivesse, ele sabe de tudo da vida do cara, diariamente, mas não tem relacionamento com seus filhos, não sabe nem que a sua filha foi assediada por um rapaz mais velho e está querendo namorar esse rapaz mais velho. Tem pessoas que estão, porque a mídia social ela aproxima quem está distante e distancia quem estão perto. Aqueles estão perto. Então esse é o maior prejuízo, que a gente não está sabendo lidar. Vamos apagar isso, vamos deletar, não é isso que eu estou falando, pessoal. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma direção, tem que ter uma alternativa que não seja essa. Então a mídia social é a responsável por distanciar as pessoas que estão perto de você. Seus filhos, sua esposa, seu marido. Oh, minha irmã, meu Deus do céu. Chega em casa, nem comida faz mais, ela vai para o zap zap. O marido está lá fritando ovo no fogão. Não é porque você está atarefada, não é porque você está doente, não é porque você está ocupada no WhatsApp. Entendeu? Aí fica difícil. Então a mídia social está distanciando maridos, está distanciando esposas, está distanciando filhos, está distanciando pessoas, está distanciando até os crentes da igreja. E aí vale a pena a gente pensar. Olha só essa charge. Diz assim: dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Aí o marido diz: eu acho que não. Onde eles estão dizendo? Nas questões sociais, nas redes sociais. Aí o garçom vem e dá uma curtida. Like. Do lado de quem que ele está, eu não sei, mas eu acho que ele está do lado do bigodão. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Eu acho que não. Será que não está afastando?
Os relacionamentos hoje, pessoal, elas se deterioraram, se perderam. Eu não quero ser saudosista aqui, eu só tenho 32 anos de idade, eu não sou tão velho assim, não é verdade? Mas, gente, houve um tempo que a gente chegava do serviço, no calor, e a gente colocava as cadeiras na rua, não é verdade? E ficava conversando com o vizinho, aí chegava um, chegava outro, e eles saíam no horário de verão, 10, 11 horas da noite, no meio da semana, conversando na frente de casa. Hoje a gente não vê a hora de entrar em casa para poder pegar um Wi-Fi. A gente não consegue ficar sem Wi-Fi mais. Tem gente que olha no celular e fala, não tem Wi-Fi, meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai ser? Entendeu? Isso é vício, gente, isso é doença. Você chega na casa de uma pessoa, hoje você não pede café, você nem pergunta onde é o banheiro, você fala, qual que é a senha do Wi-Fi? Não é assim? Vocês viram como mudou o relacionamento? Ele não consegue ficar desconectado mais. Então, essa é a relação que nós estamos vendo hoje, muito preocupante, porque a família atual, ela mudou de configuração. A mídia social é uma arquitetura de isolamento humano. A gente está se isolando, a gente está se afastando das pessoas. E a pergunta que você tem que fazer então é, será que mudou? Será que é diferente? Será que alguma coisa se alterou? Porque olha só qual que é a realidade da família atual. Então o que eu estou falando para vocês é uma verdade. Talvez você se identifique com essa foto que eu vou mostrar agora. Essa foto reflete qual é a realidade da família atual. Lembre o último almoço de família que você teve. Lembre. Lembre a última vez que vocês chegaram todos juntos no mesmo horário do serviço em casa e vocês se encontraram no mesmo horário. Lembre. Agora vê se a sua família não se enquadra nisso aqui. Entendeu? Daqui a uns dias vai ter pet shop digital. É uma tendência. Se você que é um empreendedor, já pode entrar nesse ramo. Esse dia eu já vi seguro de saúde para cachorro, vai ter pet shop digital. Olha aí. Mas isso aqui, o cachorro pode ser absurdo, gente. Mas o resto é absurdo? Não. Os nossos filhos só ficam quietos quando a gente faz o quê? Ainda o tablet para ele, o celular para ele jogar. Houve um tempo na humanidade que a gente educava os filhos. Houve um tempo na humanidade que a gente falava para os filhos, não corra aqui, não vá ali, não faça isso, senta aqui do meu lado, fica perto do pai. Hoje a gente dá tablet para eles. A gente dá mídia social para eles. A gente distrai eles. Fato. As crianças hoje são diferentes. Elas são diferentes porque a mídia social já sufocou-as completamente. Pense numa criança normal. Uma criança normal. Uma criança normal assiste de 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas de televisão por dia. Nossa, pastor, é muito, é nada. Pensa bem, seu filho acorda de manhã. No caso dos meus, eles acordam de manhã. 1h30 de televisão de desenho ali. É simples, passa rápido, né? 1h30 de desenho. Aí depois chegam da escola. Aí eles tomam um banho e tal, e depois assiste mais 1h30 de TV. Normal, são crianças, né? Uma atividade normal, não ficam o dia inteiro na televisão. Uma criança que assiste 3 horas de TV por dia, 3 horas por dia de TV, sabe com quanto tempo de horas ela chegará na primeira série? 5.000 horas de TV. Quem é a pedagoga das nossas crianças hoje, não é mais a escola, é a TV. Quem é a educadora dos nossos filhos hoje, não é mais. Chega com 5.000 horas, com raios, trovões especiais. Aí a professora fala assim, porque ela só fica vidrada naquilo que tem movimento, interação. Então o mundo mudou, irmãos. E eu não sei se mudou para melhor. Essa é a minha pergunta que eu quero fazer com você. E eu gostaria que a gente pudesse responder até o final dessa série de mensagens. O mundo mudou. E a família mudou. E a família agora assumiu configurações inimagináveis. Inimagináveis. A pergunta é, em meio a tantas informações, mensagens, conectividades e bytes, nós nos tornamos melhores? Nós somos melhores pais, melhores esposas, melhores filhos, melhores funcionários. Eu tenho assim, eu não tenho empresa, irmãos, mas eu fico pensando que um patrão deve sofrer com a sua empresa, com o celular, com o Facebook perante os seus olhos, dos seus funcionários dia após dia. Será que a gente se tornou funcionário melhor, crente melhor? Será? Eu tenho uma opinião sobre esse assunto, pessoal. Essa nova maneira de relacionar com o mundo, ela não veio acrescentar, ela veio substituir. Tem gente que fala assim, pastor, as mídias sociais vieram acrescentar. Não vieram acrescentar, elas vieram substituir. Sabe por quê?
Porque hoje se fala em pessoas multitarefas, os tais multitasks. Uma ideia americana que está chegando em todos os lugares, que são as pessoas multitarefas. O que é multitarefa? Uma pessoa multitarefa é aquela pessoa que faz várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é verdade? Com raras exceções, as mulheres conseguem fazer. Homens, praticamente nulo. Por exemplo, você fala, não, mas eu sou multitarefa, eu consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo com a outra e tal. Provado, tecnicamente, que isso é um mito. Nós fomos criados e somos seres humanos de foco. A gente consegue fazer uma coisa bem de cada vez. Colocar duas coisas em cada momento não dá. Fizeram um teste com um homem chamado que o maior multitarefa do mundo hoje, que reside nos Estados Unidos. Uma certa empresa foi fazer um teste para saber se confirmava ele ser multitarefa. E fizeram um teste de volante com ele no celular. Ele tinha que responder algumas perguntas dirigindo no volante com alguns obstáculos e cones. E o resultado, gente, foi impressionante. Ele derrubou tudo que é cone, bateu em tudo quanto é guarda-reio, destruiu tudo. Por quê? Porque a pessoa do outro lado falava, qual a sua idade? E ele dirigindo com cone. 49. Onde você mora? Alameda não sei o quê. E o nome dos seus filhos? E ele tinha que desviar e não conseguia. Prova de que a gente é bom fazendo uma coisa de cada vez. O que a rede social veio fazer com a gente? O que a internet veio fazer com a gente? Ela abre várias abas ao mesmo tempo para a gente ficar... E a gente não faz nada bem de cada vez. Uma coisa só de cada vez. Nós somos seres humanos de foco, de atenção. E a distração faz parte de nós constantemente. Vou dar um exemplo para você, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque vai mostrar como a gente é ser humano de foco. Por favor, coloca o vídeo para mim, fazendo favor, Gabriel. Veja esse vídeo, você tem que contar quantos passes de basquete vai ser feito. Vamos ver se você consegue ter essa atenção e saber o que está acontecendo. É uma pesquisa inglesa. Deixa eu apagar as luzes aqui que eu acho que fica melhor. Pode colocar. Conta quantos passes. Ele tem áudio, tá? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Ok, para aí para mim, segura aí, Gabriel, por favor. Mas segura. Quem acertou e contou 13, levanta a mão para mim saber. Beleza. Quem contou 14, só para eu saber. Quem não contou nada se perdeu totalmente aí, então beleza. Tá, os que acertaram. Agora, quem viu um homem vestido de macaco dançando Moonwalker, que é a dança do Michael Jackson nesse vídeo? Alguém viu? Ninguém viu o macaco dançando Moonwalker? Continua aí para mim, por favor. É o mesmo vídeo, pessoal, não mudou nada, olha lá. But did you see the moonwalking bear? Olha lá, não conte os passes, agora olhe. Não conte os passes. Você viu aí? É fácil perder algo que você não esteja olhando. É a lição desse vídeo. Nós somos seres humanos de foco. Por isso, quando colocamos multitarefas, pensando que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, como conversar com a esposa e responder o WhatsApp, como entrar na internet e conseguir falar ao celular, quando a gente pensa que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente está enganado. Nós somos seres humanos de foco. Quando se dá um foco, a gente perde tudo que está acontecendo ao redor. Então, a verdade é o seguinte: onde está ajustado o seu foco? Onde está ajustado o seu foco? Porque existe um complexo aqui que agora é onde eu quero chegar. O complexo é a distração versus foco. Nós somos a geração de distração. E eu tenho certeza que você vai lembrar o texto que eu citei aqui, aquele texto mais interessante que eu estou citando nesse momento para você, que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é o texto que eu citei? Então, mas é bíblico. Por quê? Quando eu coloco uma coisa a mais com a minha palavra, o foco se perde. As pessoas elas perdem a capacidade de focar sobre aquilo e pensar. Aí que é a verdade. Distração, nós somos propensos à distração e o foco é em uma coisa só. Por isso mídia social não veio acrescentar, pessoal, ela veio substituir.
Ela substituiu os nossos relacionamentos de foco para relacionamentos multitarefas e multissociais, quando na verdade de rede social ela tem nada. A gente vive um claustro anônimo, um isolamento arquitetônico. É isso que a mídia social trouxe nas nossas vidas. Então a verdade que eu gostaria de trazer para você, e é uma verdade que a revista Galileu trouxe o ano passado, que nós vivemos na era da distração. 7 de julho de 2015, a revista Galileu lançou que nós somos a era da distração. Nós estamos constantemente distraídos por tudo o que é e que está ao nosso redor. Então eu fico me perguntando, o que será que você está perdendo? Qual é o prejuízo que está acontecendo na sua casa, na sua fé, na sua empresa, no seu trabalho? Qual é o prejuízo que está tendo na sua igreja por você estar focando no lugar errado? O que você está perdendo ao seu redor? Porque é muito fácil perder de vista as coisas que nós não estamos vendo. O que você está perdendo? Quais as coisas que você está perdendo na sua vida? Está perdendo saúde porque o foco está desajustado. Está perdendo casamento porque o foco está desajustado. Uma vez um palestrante do Banco do Brasil, ele disse o seguinte: eu cheguei ao mais alto escalão do banco, perdi 3 famílias para estar aqui, e perderei a próxima se isso for necessário. Esse é o foco. Não importa quem esteja perto de mim, desde que eu chegue ao lugar onde eu queira estar, esse é o meu foco. Não importa. Então, quando nós ajustamos o foco numa coisa que pode ser aparentemente boa, pode ser que a gente esteja perdendo as melhores por volta, que estão por detrás. Onde está o seu foco? Onde está o seu olhar? Sua família, será que não está sendo afetada porque o seu foco está errado? Será que os seus filhos não estão sendo feridos porque o seu foco está errado? Será que a sua casa não está sendo destruída porque o seu foco está errado? Será que a sua fé não está sendo abalada porque o foco está errado? Quantas coisas nós perdemos quando nós estamos focando na coisa errada? E olha só, o celular, a mídia social, é a grande responsável por tirar o nosso foco e de perdermos o essencial. Coloca esse vídeo para mim, Gabriel. Esse vídeo vai mostrar, é uma campanha, desligue. E essa campanha que eu gostaria de lançar com você essa noite. Desligue um pouco para ajustar o seu foco. Essa é a campanha. Desconecte. Quanta coisa nós estamos deixando para trás, pessoal, por estarmos conectados demais. Não é emocionante esse vídeo? Quando assisto, dá vontade de chorar. Porque eu vejo, às vezes, eu chegando da igreja em casa, e eu sinto meu celular vibrar, e minhas crianças estão no tapete. Eu sento no sofá para responder uma mensagem, e uma mensagem me leva a outra, e que chega a outra, e que leva a outra, e que chega a outra. Os meus filhos já levantaram, foram tomar banho, já estão jantando, e eu estou ainda respondendo e me absorvi dos meus pensamentos. Quantas coisas a gente está perdendo com essa porcaria que nós nunca desligamos e não consegue ficar sem, não consegue se afastar um minuto. Crie uma disciplina de chegar na sua casa talvez e desligar se é o momento que você mais é consumido por isso. Crie uma disciplina, porque quantos sons, quantas cores, quanto brilho, quanta alegria, quanto relacionamento, quantas pessoas, quantas oportunidades, quantas formas de ser nós estamos perdendo porque nós estamos conectados ao virtual 24 horas por dia.
A gente está morrendo, mas também a gente está matando. A gente está matando outras pessoas. Sabe o melhor amigo que você tem, que você não visita há muito tempo, e que você mandou uma mensagem essa semana para ele pelo WhatsApp: bom dia, seja feliz com alegria. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Como é que sustenta uma amizade com um bom dia, seja feliz com alegria, que você mandou no grupo e nem para ele você mandou? A gente fica com essa mensagem, isso aí eu vou falar mais no WhatsApp, não vou entrar nesse assunto não. Mas a verdade é que a gente está matando as pessoas. A gente entra em casa, mas entra só o corpo, a cabeça não entra. A esposa não enxerga a gente, os filhos não nos veem, o marido não enxerga você. A gente entra só o corpo em casa. No trabalho a gente entra só o corpo, só o automático. A gente não progride, a gente não avança, a gente não cria. A gente fica só no automático, porque na verdade a gente está vivendo o mundo virtual. A gente vai na igreja, mas não desliga, a gente está matando a fé. A verdade que eu gostaria de falar com vocês é que a distração, ela é mortal. Se você ficar distraído nesse mundo e perder o foco do que realmente importa, a distração, ela é mortal. Por que eu digo isso? Os franceses criaram na época medieval uma forma muito interessante de fazer tortura. Eles não criaram nem o funk, nem a música sertaneja, irmãos. Fiquem tranquilos, na verdade. Eles criaram uma forma muito interessante de fazer tortura. A tortura não era simples assim, não. A tortura deles, esse é meu gosto pessoal, tá? A tortura deles era assim: amarrava-se o inimigo a 4 cavalos. Um braço num cavalo, outro braço, outra perna. E aí eles colocavam nessa posição para eles poderem, então, fazer a tortura com o inimigo. Então alguém só fazia assim para os cavalos. Quando fazia assim, irmãos, cada cavalo sai para um lado, um batia aqui lá, e aí o cara começava a se esticar até ter os seus membros amputados, completamente destruídos. Sabe como é que se chamava essa prática de tortura dos franceses na era medieval? Sabe como é que chamava? Distractio. Distractio significa, em outras palavras, tração para os lados, puxar para os lados, distractio. Que palavra essa palavra deu no nosso português? Distração. É ser tracionado pela pressão do trabalho, é ser tracionado pela religiosidade, é ser puxado pelas situações de mídia social, é ser puxado pela questão de mercado, é ser puxado para todos os lados, é ser puxado para relacionamento, é ser puxado pelas finanças. Distração é perder o foco e ser puxado por todos os lados. E distração mata a sua casa, mata seus sonhos, mata a sua vida, mata suas oportunidades, mata quem você é. Distração mata ainda hoje. É uma forma de tortura do mundo virtual na sua casa e na minha vida. Por isso nós estamos sendo puxados para todos os lados. O que nós vamos fazer com isso, irmãos? O que nós vamos fazer com isso? Quem pode nos ajudar? Diante de uma distração que é mortal, quem pode nos auxiliar? E aí que eu encerro com vocês aqui. Aí você diz: pastor, nós não vamos nem abrir a Bíblia. Vamos. Eu encerro aqui com vocês, porque esse é o tema. Quando não temos uma missão definida, a gente perde facilmente o foco. Quando a gente não sabe o que é importante, qualquer coisa nos serve. A gente está distraído porque a gente não sabe mais que filhos são importantes, que a vida com Deus é importante, que o trabalho tem o seu papel, que a vida tem os seus lugares. A gente está perdendo o foco porque a gente está perdido no meio das futilidades e das coisas triviais da vida. Triviais. E onde eu encontro alguém que pode me ajudar? Jesus. Jesus é quem me ajuda a retornar o foco. Por que eu sei disso? Porque um dia, Jesus estava falando a respeito da sua morte. O Pedro falou assim: Jesus, não vai para a cruz não, Jesus. Isso aí não é legal para nós. Puxa vida, como é que vai ficar nosso ibope? Como é que a gente vai postar no Facebook o Senhor na cruz do Calvário? Como é que a gente vai tirar um selfie na cruz, todo mundo lá? Não vai ficar legal. Quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus olha para Pedro e fala assim: sai daqui, Satanás, porque você pensa como os homens e não como Deus. Jesus tinha senso de foco, ele sabia qual era a missão. O Pedro, amigo, não era inimigo, era amigo, dizendo: Jesus, sai do foco. Jesus disse: eu sei qual é a minha missão. E Jesus pode nos ensinar o porquê que nós precisamos dele. Porquê que só ele pode ajustar o foco. Jesus é o elemento que pode nos ajudar a corrigir a nossa casa e a nossa vida. De que maneira? Olha só o texto de Lucas 10, 39 e 50. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir comigo. Mas se quiser acompanhar, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. E continua o texto. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor,
Não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Então tem um caso aqui. Eu grifei a palavra ocupada. Sabe o que significa a palavra ocupada em grego? Olha só que legal. Perispal. Sabe o que significa perispal? Peri, você já sabe. Quando você vai medir uma casa, você mede o perímetro, né? O metro ao redor. Perímetro. A medida ao redor. Então, peri é ao redor. E o que será que é spal? Spal, fica fácil. Spal é puxar. Vem do nosso termo espada, entendeu? Puxar. Olha aí. Tração para todos os lados, puxado para os lados. Perispal é puxar para o lado. Você lembra de alguma coisa que é a mesma coisa? Distração, ser puxado para o lado, ser puxado para o lado. Sabe o que Marta estava fazendo enquanto Jesus estava à mesa? Sabe o que Marta estava fazendo enquanto a pessoa mais especial estava presente? Sabe o que Marta estava fazendo enquanto a pessoa mais importante estava naquela casa? Marta estava distraída, não estava ocupada, estava distraída, puxada para os lados. Será que eu tenho bom café? Será que o bolo não passou? Será que a minha irmã vai vir me ajudar? Será que Jesus vai ficar feliz comigo? Jesus à mesa e Marta distraída. Aí a Marta não aguenta ficar distraída sozinha, porque quando tem uma pessoa distraída perto de você, ela quer distrair você também. Já percebeu? Uma pessoa distraída, ela distrai os outros também. E aí a Marta vai para Jesus e fala o seguinte: Jesus, você está dizendo aí que a Marta não pode me ajudar, que a Maria não pode me ajudar? E Jesus diz assim: Marta, você está preocupada com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Conclusão. Quando o essencial é substituído pelo desnecessário, isso é distração. Quando o essencial é substituído pelo desnecessário, isso é distração. Eu não sei o que você quer ganhar na sua vida, onde você quer chegar. Eu não sei quais são seus valores, seus sonhos, suas metas. Mas será que isso é o essencial? Será que isso é o mais importante? Será que você não está deixando pessoas importantes para trás? Será que você não está deixando coisas importantes para trás na sua vida? Será que a sua vida está seguindo o curso do que é essencial e prioritário e importante? Essa é a pergunta. Porque a Marta estava distraída e Jesus diz: uma coisa é necessária. Qual coisa é necessária, irmãos? Jesus. Por que eu sei disso? Porque quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente se liberta das distrações. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu vejo Jesus, mais o que é importante vai se sobressaltando aos meus olhos. Quanto mais eu vejo Jesus, mais eu abandono a porcaria da pornografia. Quanto mais eu olho Jesus, mais eu abandono a porcaria do ativismo que está matando a minha casa. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu chuto a religiosidade que me faz um crente frio, miserável e medíocre na igreja e me faz amar aquele que é importante para mim. Quanto mais eu olho para Jesus, mais as pessoas são importantes para mim. Elas não são objetos, elas não são fonte de lucro, elas não são fonte de prazer, elas são importantes para mim. Quanto mais eu ajusto o foco em Deus, mais eu olho para Jesus, mais as coisas importantes aparecem e mais as coisas fúteis eu jogo para fora e para longe de mim. É isso. Sabe quando a sua vida vai ter foco? Quando você olhar para Jesus. Se não, irmão, isso aqui virá autoajuda. 10 passos para você ficar focado no trabalho. 5 maneiras de você alcançar sucesso conjugal. Eu não quero dar autoajuda para você aqui não. Eu quero oferecer o evangelho. Jesus tem que ser o foco da sua vida. Jesus tem que ser o olhar do seu coração. Porque senão todas as outras coisas vão se perder. É só Jesus que desperta o verdadeiro foco e mostra o que realmente é importante que está ao meu redor. Quantas coisas você está agarrando que não são válidas. Quantas coisas você não está apertando e segurando para você que não são suficientes. Quantas coisas. Então essa é a pergunta que eu quero encerrar com você. Você também não se sente que o seu essencial está sendo substituído pelo desnecessário? Olha ao redor. Olha o que a internet, o ativismo está fazendo com você. As mídias sociais. Como não ficar distraído nesse mundo de conectividade? Você sabe responder a isso agora? Como não se perder nas trivialidades das abas e mais abas que a internet nos abre e nos proporciona? A verdade é que quando nós focamos mais em Jesus, mais a gente se liberta daquilo que é distração. E focamos naquilo que importa, que é importante. Então, acho que Hebreus fala bem e encerra essa mensagem. Portanto, também nós, irmãos, Hebreus 12:1. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo o peso desnecessário, de tudo que não é útil e do pecado que nos envolve. E corramos, vamos, adiante, para de ficar olhando para trás, com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em? Vou perguntar novamente. Tendo os olhos fitos em? Autor e consumador da sua fé. Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Ele vai trazer tudo que é essencial. Caso contrário, você vai estar pegando tudo que te atrapalha. Irmãos, quando o navio está afundando, a primeira coisa que os marinheiros fazem é se livrar de tudo que é inútil e desnecessário para aquele momento. A tua casa está afundando. Sua vida espiritual está afundando. Será que você não percebeu? Seu filho está afundando. Sua relação com Deus está afundando. Se livre daquilo que é desnecessário. E volte a navegar. E volte a viver no foco. E veja que onde você, a sua missão, porque quando você não tem uma missão, qualquer coisa serve. A gente não sabe o que é importante. O pastor Edson lá em Dourados falava assim: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se não tem foco na sua vida, não tem missão, não tem senso de propósito, qualquer lugar serve. E não é assim com família, não é assim com igreja, não é assim com trabalho, não é assim com a nossa vida. Olhe para Jesus. Jesus vai orientar e reordenar o seu foco. Ele é o oculista, o oftalmo, que vai ajustar você essa noite aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Semana que vem, nós vamos falar sobre Twitter. Seguir. Talvez você possa estar falando, mas eu nem tenho Twitter, pastor. Mas quem você está seguindo? Essa é a pergunta que nós vamos responder a semana que vem. Quem você está seguindo? Senhor, nós reconhecemos a nossa falha. E obrigado porque a Tua palavra ela é tão viva que ela se encaixa até na nossa era digital. E ela mostra que a gente está sendo puxado para todos os lados, com as abas da internet se abrindo e as possibilidades de distração nos consumindo em casa, na vida e na família. Ó Deus, nos ajude a ter caminhos e alternativas para proteger a nossa casa. Ajude-nos a ter caminhos e alternativas para livrar a nossa família e proteger o nosso coração dessa enxurrada de distração que mata, que faz morrer e que também destrói quem está perto de nós. Protege, Pai, o Teu povo que aqui está. Dá discernimento ao pai e à mãe para lidar com o filho. Dá discernimento ao marido e à mulher para lidar com o casamento. Dá discernimento ao patrão e ao empregado para lidar nas relações de trabalho. Dá discernimento aos crentes para lidar com o ambiente espiritual. Mas não nos deixe ser consumidos pelo mundo virtual e esquecemos de que estamos pisando no lugar real. No nome do Senhor Jesus, guarde a nossa família, protege a nossa igreja, protege as vidas que aqui estão e abençoe nos livrando das tragédias do mundo virtual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar mais um minutinho? Nós temos 3 minutos até 9h15, que é o costume da nossa terminar. Eu queria chamar as crianças que vêm aqui à frente. Tudo certo aí? Estão trazendo? Peraí, segura. Enquanto as crianças estão ali chegando, deixa eu dar 2 avisos para você. As crianças que participam do Coreografia Infantil, não terá ensaio nesse sábado, às 9 horas, tá bom? Crianças da Coreografia Infantil, não haverá ensaio 9 horas nesse sábado. Fica para o sábado que vem. Aqueles que estão fazendo a classe de novos, nessa quarta não tem, porque no domingo também nós não teremos. Por que domingo nós não teremos a classe de novos e nessa quarta também não? Porque coloca o aviso para mim, Gabriel, por favor. O aviso é para você, mamãe. Teremos uma homenagem especial para você nesse domingo, às 9 horas da manhã, tá bom? Então eu queria que você, mãe, viesse. Marido, faz um agrado, vai. Traz a mamãe para cá. Sabe, filho, traz a mamãe para cá. No domingo, 9 da manhã, nós vamos fazer uma homenagem para elas aqui. E vai ter uma surpresa bem legal. Eu não queria que você ficasse de fora. Domingo, 9 horas, não haverá escola dominical. Apenas uma homenagem às mães. Os pais podem vir, os filhos podem vir também. Que todos vão ser tratados no seu devido lugar. Mas nesse dia é dia de honra para as mamães e nós vamos homenageá-las e honrá-las nesse dia, tá bom? Então domingo que vem, 9 horas da manhã, as nossas crianças. Tudo certo? Solta o som, DJ, vamos ver nossas crianças no nosso Celebra Kids. Vamos ajudar com as palmas, irmãos. As palmas. Isso. Fez a estrela lá no céu.
Melhor que Batman. Vocês pararam a palma, vamos continuar. As palmas de mãos. Melhor que Superman. Se coloquem em pé. Melhor que X-Men. Melhor que Puxa vida, que legal, em todo mundo de super-herói, super-heroína. Puxa, eu queria agradecer a toda a equipe que trabalhou. Eu não tem nem como citar nomes aqui, vocês estão vendo, né? Quanta gente estava envolvida nisso. Tem gente ainda lá trabalhando, desmontando, organizando, limpando. Então, eu queria agradecer a equipe da cozinha, a equipe de som, a equipe de vídeo, a equipe que trabalhou dos facilitadores, o pessoal que fez as coroas, não é coroa isso aí, né? Como é que chama? Essas máscaras, né? E também essas questões todas de decoração. Puxa, tá tão lindo isso daí. Eu queria agradecer de coração todas vocês que estiveram envolvidas de uma maneira ou de outra nessa celebração. Eu estou vendo uma pessoa estranha ali no meio só. Que tá? Entendi. Tem uma pessoa diferente ali, né? Não vai levar então, tá joia. Isso eu não duvido. Isso eu não duvido. Conhecendo um pouquinho de Sertanópolis e dessa figura, eu não duvido. Mas foi muito bom, tá? Eu quero agradecer de uma maneira especial ao pessoal da equipe, né, da Vila Esperança, lá de Londrina, da IPI. O pessoal da equipe, levante a mão, porque senão a gente não vai saber quem é a Issa. Tem aqui, né? Uma salva de palmas a eles. Deixa eu perguntar aqui. Vocês gostaram? Gostei. 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 Sim. Eu gostei, tio. Eu gostei, tio. Eu achei muito legal. Eles aprenderam um versículo? Então, antes de acabar, vamos ver o seu versículo? Dá para falar? Manda ver, então. Glória a Deus. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Vila Esperança, pela participação. Deus abençoe e recompense vocês grandemente, tá bom? Acho que dá pra gente nos despedir com essa musiquinha aí deles, né, Wesley? Coloca a musiquinha pra nós aí. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sempre com você. E que Deus abençoe você essa semana em nome de Jesus. Amém? Não perca o foco, mantenha os seus olhos em Jesus. Deus abençoe, a boa semana. Os pais podem vir buscar as crianças aqui à frente, tá?